A partir de agora está gravando, certo? Então, vamos dar prosseguimento à aula de ontem. Vou recolocar aqui esses dados que eu tirei para levar pro GitHub. Beleza? Fala, ô Paulo. Hein, professor? Quando a gente publica, como é que a gente faz nessa parte aí? Quando você publica, meu caro, você faz um OR. No seu OR, você pode escolher uma opção que ele não guarda os códigos do seu programa dentro do OR. Então você pode habilitar e desabilitar essa opção. Em uma das opções você tem todo o código, na outra você só tem o programa funcional. Fora que quando você publica, num servidor, para a pessoa ter acesso a esse arquivo, ela tem que ter acesso ao seu servidor de aplicação. Ok? Ok. Eu vi o pessoal usando também umas chaves, professor. Eu vi de relance, muito rápido. As chaves é caso você queira criar uma variável de ambiente, entendeu? Aí você cria a variável e só chama a variável. Mas pode ser que você esteja falando de outra chave. Então, nesse caso, eu não sei. Mas, vamos lá. Vamos continuar o controller, que até agora no controller nós só fizemos ou buscar pelo ID. Controller não, o service. Aqui. Então vamos lá. Então fazer o public list cliente buscar creators return repository .find all Ctrl Shift O Java to list. Beleza, já temos dois de retornar. Agora o de adicionar public cliente adicionar cliente. E aí eu vou receber um cliente repository ponto save cliente. Agora vou deletar. O deletar ele pode ser tanto pelo ID, ele pode ser deletado pelo ID, ou ele pode ser deletado pelo objeto, tá certo? No nosso caso aqui a gente vai fazer deletar pelo ID. E aqui cabe uma observação, certo? A gente usa esse delete do CRUD, tá? A gente
a gente usa esse delete do CRUD aqui para fins didáticos. Porque na verdade, quando você está usando seu banco, tá certo? Quando você está usando seu banco, você não deleta, certo? O seu registro. Você vai ter uma coluna, né, deleted at, que você vai fazer na sua tabela, né? É created, updated e deleted, certo? Então o que acontece? Quando você vai deletar algum recurso do seu programa, você não apaga ele do banco, você só coloca a data que ele foi deletado na coluna, né? E aí quando você vai buscar o cliente pelo ID, quando você vai buscar clientes no geral, você busca fazendo um where, né? Fazendo um where, ok, aonde esse dado ele é nulo, aonde eu não tenho nenhum dado dentro dessa coluna, tá? E aí é o que acontece no mundo real. Então, quando vocês acham que estão apagando aí da internet uma conversa que você possa ter tido com outra pessoa, tô conversando aqui com a pessoa e tal, fui e deletei, fiquei com raiva da pessoa, deletei a conversa. Aquela conversa, ela não será deletada, de fato. Você só perde o acesso a ela. Mas lá nos servidores da empresa, né, ela ainda continua lá. Beleza? Professor, não sei o que é a privacidade. Você concordou com isso quando assinou os termos de uso da plataforma. Então vamos lá testar agora, ok? Então já testamos o buscar cliente pelo ID. Vamos testar o adicionar cliente, certo? Então vamos aqui no cliente controller. Eu vou criar um cliente novo. Criei o cliente e agora vamos salvar. Eu já vou imprimir aqui.
abrir meu delivery. Show. E o Augusto. Então vamos executar a agenda. Não vai acontecer nada, tá certo? Por quê? Porque esse código aqui, ele só vai ser disparado quando eu acessar essa página, tá? Então, eu iniciei a minha aplicação, ela tá lá normal. Quando eu acessar a URL, ok? Aí ele vai disparar esse código. Então, vamos lá. Ela tá inclusive no localhost 8080. Beleza, disparou e deu um erro, né? Select next vol, sec update. Vamos ver qual foi o erro. Pronto, o que é que aconteceu aqui? O nosso primeiro registro, tá? Eu salvei o primeiro registro manualmente, não foi pelo Spring ontem, tá certo? E aí nós vimos que no nosso banco de dados foi criado uma outra tabela que não está mais aqui. Eu acho que não é essa não, é essa aqui, Agenda VET. Pronto. Foi criada uma outra tabela. Essa tabela aqui, tá? É uma tabela que ela guarda a referência dos dados para saber aonde é que terminou e aonde é que continua o ID, né? Então ele tentou salvar esse registro com o ID 1, tá certo? Já que lá na tabela, né, ele estava zerado ainda, porque o primeiro registro tinha sido colocado manualmente, tá? E aí não deu certo e ele retornou essa exceção aqui, que foi a Integrity Constraint Violation Exception. Okay? Integrity Constraint Violation Exception. Ok? Que ele diz, olha, o 1 já existe. E aí ele se atualizou, tá? Ele se atualizou a tabela e aí ele salvou o registro com o ID 2, ok? Que tá aqui. Beleza? Então o nosso salvar cliente está funcionando. Beleza. Não sei se é o save, porque o merge ele faz isso. Vamos ver se o save faz também. Deixa eu ver, repository. Ponto. Não tem. Então vamos fazer o seguinte, fazer um teste. Eu vou
aqui no controle, setar o ID para 1. Vamos ver o que é que vai acontecer. Já apareceu ali, né? O que é que acontece? Beleza? O JPA, ele tem um merge, que o merge foi legado para o save, etc e tal, etc e tal. Então o que é que ele faz? Só para explicar para vocês. Se o objeto vier sem a chave primária, ele salva um novo registro, tá certo? Não sei nem se a gente consegue ver aqui. Cadê? Tá aqui, ó. Se ele vier sem chave primária, ele salva um novo registro. Ok, ó. Lá em cima nós temos o que? Nós temos um insert. Insert, CPF, data de nascimento, nome, telefone e ID. Então ele inseriu aqui. Tá certo? Agora, se o objeto que eu estou passando no meu método de adicionar tiver um ID, né, um ID que já exista, se não tiver, ele adiciona um novo. Se tiver um ID que já exista, ele faz o update, tá? Esse update aqui, pessoal, não é o update dos clientes, não. Esse update aqui é o update da sequência, que, como eu disse para vocês, deu problema na sequência, ele viu que já existia o ID, então ele atualizou a sequência para poder inserir um resultado novo. Esse update aqui de baixo é o update do cliente. Quando ele deu o save, que ele viu que esse save ele veio com um ID, esse objeto veio com ID, então ele não inseriu um novo, ele simplesmente fez um update no registro que já existia. E aí a gente ficou no banco com 2 Ângelo. Tá certo? Tá entendido aí, galera, essa feature do JPA? Claro que você também pode colocar um update na mão, certo? Então vamos fazer o update de novo, né? Só que voltar aqui pro Augusto. Chega aqui. E aí voltamos pro Augusto, certo? E aí o que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos testar o de retornar todos os clientes. Então vamos lá. Vou comentar isso aqui. Então vamos lá.
list, cliente, clientes é igual service ponto buscar clientes, Ctrl Shift O, Java to list, e aí vamos lá para clientes ponto string ponto for each system ponto out ponto print ali, deixa recarregar aí e dá um F5. Ok, e aí ele fez um select aqui. E vimos que ele trouxe, tá, os dois clientes. Ele fez um select e trouxe tudo, certo? E aí vamos testar o delete agora. Service ponto deletar cliente pelo ID. Eu vou deletar o Augusto. Deixa recarregar. Mete o F5 aqui. Delete from clients where ID. Tá? Primeiro ele fez o select, depois ele deletou. E aí nós vamos para o dbeaver F5, né? Tipo, foi deletado o Augusto, ficou só a Ângela, ok? E aí eu vou trazer o Augusto de volta do mundo dos deletados, pra gente poder dar prosseguimento. Cliente, local date off. Ah, esse aqui veio junto. Então vamos lá. Local date, porque você não está funcionando. Import local date. Importei local date. Import month Java time. Importei month. Tem que salvar. Por algum motivo ele colocou o ID 52. Eu buguei o ID do coitado do Spring. Mas enfim, né? Vamos lá agora para a segunda parte. A segunda parte eu vou fazer o patch e junto com o patch eu vou fazer o relacionamento, tá certo?
E aí serve até de revisão para vocês aí. Quem está assistindo pelo YouTube, se quiser, pode pausar o vídeo nessa parte aqui, né? Tentar fazer sozinho e depois ver se fez parecido com o que o professor fez. Tá certo? Pausa agora. Ok, para quem já tinha conseguido fazer, ou para quem assistiu a aula ao vivo, vamos lá pro passo a passo. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é o modelo, certo? A primeira coisa que eu vou fazer é o modelo. Tá aqui cliente, certo? Vamos fazer agora o patch. Vou dizer que o pet é uma entidade. O pet, ele vai ter uma chave primária. E aí, vamos lá, ID generated value strategy igual generation type vou colocar a identity dessa vez, Ctrl Shift O, já carta persistence. Beleza, além do código ele vai ter um string nome e ele vai ter um string raça. Não vamos nos preocupar muito com a idade do pet não, sendo que a idade do pet é uma coisa bastante relevante. Eu só não estou trazendo para o nosso código aqui. Então vamos lá. Inicialmente nós temos um pet aqui. Esse pet ele vai pertencer ao cliente. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui e vou dizer que o cliente, esse é o repository, eu quero o modelo. Pronto, aqui o modelo. E eu vou dizer que o meu cliente ele tem uma lista de animais de estimação, certo? O cliente ele tem uma lista de animais de estimação. Private list pet, certo? Animais ou pets. Ctrl Shift O, Java util. Vamos fazer um get set aqui para os pets. Get set. Getters and setters, tá aqui os pets. Beleza, eu não vou colocar no toString esses pets, não vou colocar no equals hashcode e também não vou colocar no construtor, é o construtor vazio aqui, certo? E aí o que é que acontece, gente? E prestem bastante atenção nessa hora, tá? O Spring ele precisa saber desse relacionamento. Como é que ele vai saber deste relacionamento aqui? Ele vai receber uma anotação, tá certo? Mas vamos aqui voltar para aquela denominaçãozinha que a gente aprendeu lá na aula de banco de dados. Ok. O meu cliente ele pode ter um ou muitos animais de estimação.
Vamos dizer que esses animais de estimação só pertencem a um cliente, tá certo? Um cliente tem muitos animais de estimação, mas esses animais de estimação só pertencem a um cliente. Ou seja, os animais de estimação não se repetem para clientes diferentes. Agora, o João, ele pode ter um gato, um cachorro e uma iguana. Mas a iguana só vai pertencer para o João. A iguana não vai pertencer para o João e a Maria em guarda compartilhada não. Tá? Certo. Então, admitindo que um cliente tem um ou muitos animais de estimação e os animais de estimação só tem um cliente, então a gente vai usar a notação aqui, né? Então, ó, eu tô no cliente. Se eu tô no cliente, é um para muitos. É um cliente para muitos animais de estimação. Então, one too many. Ctrl Shift O. Beleza. E aí eu vou deixar desse jeito aqui. Depois a gente vai fazer alguns acertos. Show, vou deixar desse jeito aqui. E o que é que eu vou fazer? Eu vou rodar a agenda. Como a minha DDL tá update, então se houver alguma modificação para ser feita, tá certa, essa modificação será feita. Então vamos lá. Run as Spring Boot App. Rodou. Beleza, ó, ele alterou aqui, certo? E aí o que ele fez? E é muito importante a gente prestar atenção nisso, tá certo? Ele criou pra mim aqui, ó. Deixa aqui. DB Agenda Vet, atualizar. Ele criou para mim a tabela de animais de estimação e criou para mim uma tabela auxiliar cliente pets. Então vamos ver aqui como foi que cliente ficou no diagrama. Ó, cliente está ligado a cliente pets. Cliente pets está ligada a clientes e está ligada para pets, certo? E aí agora que vem a minha observação para vocês, gente. Vamos lá. Geralmente, tá certo? Eu poderia deixar isso aqui, tá? Mas geralmente, quando eu tenho um relacionamento de um para muitos, tá? E do outro lado vai ser muitos para um. Se eu quiser, eu dispenso essa tabela auxiliar. Essa tabela auxiliar aqui, ela vai me ser muito útil num relacionamento de muitos para muitos. Mas nós não estamos falando nisso, nós estamos falando de um para muitos. Então o que acontece? No relacionamento de um para muitos, tá? O que é que eu posso fazer? Na parte mais fraca do relacionamento, que no caso aqui é quem pertence ao que, tá certo? Por exemplo, eu tenho cliente, eu tenho pet. O pet pertence ao cliente e a um cliente só. E aí, como tem essa relação de pertencimento, então o pet vai ser a parte mais fraca do relacionamento. Pronto, o pet sendo a parte mais fraca do relacionamento, eu posso colocar nele uma coluna
que essa coluna ela vai dizer a quem pertence aquele pet. E assim eu não vou precisar da minha tabela auxiliar. Então como é que eu faço? Né? Eu coloco aqui arroba join column. E aí, qual vai ser a join column que eu vou fazer? Cliente ID. Ctrl Shift O. Perfeito. Cliente ID. Então, rodando isso aqui de novo. Não sei se ele está com update. Por ele estar com update, ele vai apagar a tabela. Né? Vamos dar uma olhada aqui. Vamos lá. Dá um refresh. Deu um refresh, ele não apagou a tabela. Ele ainda continua com o cliente pets. Né? Só que dessa vez, ó, ele fez um relacionamento. Agora tá diferente o meu relacionamento. Tá certo? Porque agora o cliente está se relacionando com o pet. Pet com o cliente pets e o cliente com o cliente pets. Ou seja, surgiu mais um relacionamento. Mas eu quero só o da tabela. Se eu quero só o da tabela, então eu vou ter que sacrificar os meus dados que estão no banco já. Vou lá no Application Properties. Vou fazer aqui um... Primeiro vamos parar esse negócio. Vou fazer um create -drop. Create -drop. E aí agora vamos rodar isso aqui de novo. Como eu fiz o create -drop, que é o que vocês não devem fazer jamais em produção, né? Parece que deu um erro aqui. Qual foi o erro? Table pet already exists. Tá, mas era para ter limpado. Né? Executing DDL create table. Tá desmoralizado, hein? Vou colocar só create aqui. Create. Ou então eu vou ter que deletar na mão mesmo. Tá, falta quanto tempo? Só de curiosidade. 5 minutos. Vamos lá, todo mundo pro novo pitch. Eu acho que eu vou ter que apagar esse negócio na mão. Tanta propaganda que eu fiz do Create Drop. Valeu, Daniel.
Mas assim, mesmo que ele não esteja apagando, tá? Evitem usá-lo de qualquer maneira. Porque pode dar muito ruim. Ó. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou apagar tudo na mão. Drop table. Eu acho que ele nem deixa eu apagar porque a conexão com o banco tá... Não, drop table e fez isso. Beleza. Então, teoricamente, agora ele apagou as tabelas, certo? Apagou clientes, cliente sequência e patch. Para ele não criar... Ah, então ele não tinha criado mais clientes patch. E para ele não criar mais essa cliente sequência, né? Enchi, não quero. Então eu vou tirar isso aqui de alto. Vou colocar identity. Então vamos lá, vou mudar aqui para update. Update. Run as. Beleza. Então vou dar aqui um refresh. Deixa esse aqui. Deixa esse aqui. Dá um refresh. Ele ainda criou. Tudo bem, tem nada não. Tem nada não, nada faltou. Vamos dar uma olhada nisso aqui. Colocou cliente ID. Perfeito. Vamos lá no pad. No pad tem nada, né? Vamos colocar aqui o construtor vazio. Deixa isso aqui. Colocar o construtor vazio. Não tem getters e setters. Código. Opa. Seguinte, eu vou fazer o caminho de volta, certo? Que é, cada patch tem um cliente. E aí eu vou colocar aqui, se é um cliente para muitos patches, então é muitos patches para um cliente. Deixa eu ver aqui, mapped. Mapped. Não existe. Cascade. Fetch. Adicional. Mapped by. Não. Então deixa assim. Mapped by mesmo. Beleza. Então pega aqui. Getters e setters. Código select.
construtor. Não, construtor agora não. Equals e hashcode. E o equals e hashcode vai ser só o código e o nome. ToString. E o construtor. Public patch. Perfeito. Spring Boot App. Deu certo. Mas esse negócio aqui tá me incomodando. Update. Beleza. Excluir. Sim. Cannot let update parent. Ok. Então primeiro vai esse. Depois vai esse. E por último vai esse. Beleza. Agora sim. Aparentemente, né? Pronto, agora foi. Agora ele só criou clientes e patch. Tá? Ele não criou aquela tabela auxiliar, não. Beleza? E no patch ele colocou o cliente ID. Certo. Era desse jeito que eu queria, né? Sem a tabela auxiliar e com o cliente ID no patch, simbolizando a minha chave estrangeira, certo? Beleza. E aí vamos adicionar aqui cliente repository, não, controller, adicionar um cliente aqui, tá pegando, perfeito, aqui, adicionou um, beleza. Quem levantou a mão?
digitado aqui, né? Certo, Rubens. Eu vou dar a sua presença depois. Angélica. E o Augusto. O preconceito foi esse. Ah, é porque tem um delete bem aqui. Beleza, tá aqui os dois. Agora eu vou criar um novo pad aqui. Código 1, nome Lua, raça cianês, não sei como que se escreve isso, cliente ID pertence a Ângela 2. E aí eu vou criar mais um aqui, código 2. O nome vai ser Rex, raça caramelo, cliente ID 3. Beleza. O cliente, ele tem uma lista de pets, tá certo? Então, vamos ver como é que a gente pega esses pets aqui. Client service. Public list pet find pets all. Vamos ver se isso aqui vai funcionar. Find pets all. Então aqui no service deu um erro. No properties para o tipo cliente, ele não conseguiu mapear. Então vamos ver aqui. Find pets. HB unsatisfied depends to find service. Client service. Não, entendi. Né, tipo,
Vamos chegar aqui no controller. Comentar isso aqui. Cliente. Service.find, busca cliente pelo ID 2.0. Cliente ponto get pets ponto string ponto for each system ponto print ali. Beleza. Aí ele trouxe aqui o pet, tá? Nesse caso do cliente, eu não preciso mudar o cliente repository, mas no caso do pet, sim. Do pet, aí eu preciso mudar o cliente repository. Então vamos lá, né? Vou fazer esse exemplo do pet. Ok. Vou fazer o pet repository. New interface pet repository. E aí, extends JPA repository pet long. Pronto. Agora aqui no pet repository, sim, né, eu posso colocar um public, né, que vai retornar uma lista de pet find pets by client ID. Agora eu posso fazer isso. Long ID. Certo. Ok. Agora vamos fazer aqui fiz o repository, agora eu vou fazer o service. Pets service, né? Vou só voltar no pet repository e colocar aqui @repository tchau pet service, chega aqui @service Ctrl+Shift+A. Vou adicionar uma instância do repository aqui, que a gente já viu ontem como é que nós fazemos isso, né? Pet repository e aí eu vou colocar aqui auto wired Ctrl+Shift+A. Beleza. Usando o método que eu criei aqui, deixa eu só fechar esse monte de cliente. Fechar esse ponto. Cliente repository, cliente service. Deixar o controller aqui, que eu não vou criar um pet controller agora não. Pronto. Através desse método que eu criei aqui no pet repository,
que é que acontece, tá? Você consegue criar queries complexas, né? Por exemplo, no meu CRUD não existia a opção de eu procurar um patch pelo ID do cliente. Então o que foi que eu fiz? Eu criei um aqui, eu só coloquei o nome e o JPA vai criar esse negócio para mim. Então vamos lá, vou criar aqui uma public list patch, né? Buscar patch pelo cliente ID. Long ID return repository ponto, cadê, find patch by client ID. Ctrl Shift O. Beleza. Aí agora vamos testar se esse negócio está funcionando. De eu pesquisar o patch pelo cliente IG. Aqui eu estou trazendo o patch que está dentro do cliente, certo? Então, galera, isso é uma via de mão dupla, né? Eu fiz tanto caminho de ida, cliente para patch, quanto caminho de volta, de patch para cliente. Então, vou comentar esse negócio aqui. Vou criar o service do patch. Patch service. P-service. Né? Vou injetar uma instância dele aqui dentro. E aí aqui eu vou justamente criar uma lista de patch que vai ser pservice ponto buscar patch pelo cliente ID. E aí eu vou buscar o do 3L. Ctrl Shift O. E aí patch.string .for each system.out.println. Vamos ver se funcionou. Run as Spring Boot App. Opa, deu erro. Ele não achou cliente ID no patch. E eu coloquei como? Qual é o nome que tá lá? Eu coloquei cliente. Mas cliente tem um ID. É porque tá faltando o E. Vamos voltar no repositório. Aqui, client. Pronto. Tem erro. Peraí. Service. Beleza. Index. Não é index, é controle. Cadê? Cliente ID, pronto. Eu tinha chamado cliente ID aqui, né? Então vamos lá.
Beleza. Funcionou. F5 aqui. E aí ele trouxe, ó, né? Ele fez todo o mapeamento, né? E através desse mapeamento ele consegue saber, tá? Qual é o ID do cliente que tem na coluna pet. E aí ele traz para mim, né, o pet e trouxe para mim o cliente. Só que se eu quiser, eu tiro esse cliente daqui. Eu peço para ele trazer só o pet. Mas para vocês verem como o mapeamento do JPA é legal e como você pode fazer umas queries mais complexas, tá? Só através da nomenclatura, ok? E aí nós fizemos o relacionamento, né, do cliente com o pet, tá certo? E aí quando for na aula de sábado a gente termina essa parte aqui do pet, do controller dele e tal, tudo mais. E aí a gente começa a ver, né, esses dados buscando e entregando no HTML. Beleza? Alguém tem alguma dúvida? Não, né? Então pronto. Então eu vou encerrar a aula por aqui e vou fazer a chamada.